E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre processos de separação. Como a gente pode deixar mais harmônico esse momento? Como é possível aí levar em condições melhores, tanto para o casal, quanto para os filhos, quanto para as outras pessoas que se envolvem nessa relação. Então fica comigo nesse vídeo até o final. E no final, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, comenta o que você achou desse vídeo para a gente continuar interagindo. Qualquer conflito é o início da solução, né? Gente, não é? Essa cartinha sempre sai toda live. Qualquer conflito é o início da solução. Bom, o que acontece, né? Então, essa cartinha cabe bem, na verdade, né? Porque ali, quando há a separação, muitas vezes há um conflito ali instalado, há algo que está em desordem, há algo que está em desarmonia. E aí as pessoas dizem assim: Grazi, vou me separar. Não tem jeito, já tentei de tudo e tal, e vou me separar. Tudo bem, separa, mas a gente tem que ver qual é o movimento que estava em desordem ali. Tem como ajustar aquilo antes da separação? Porque eu já falei para algumas pessoas já, né, que foram me procurar para resolver essa questão com muito conflito. E eu digo assim, ó, enquanto tem conflito, não separa. Não separa. Enquanto tem algo ali tirando a sua paz, não te deixando ficar tranquila ou olhar para aquela pessoa e conseguir amar ela do jeito que ela é, enquanto não tem isso, não separa. Como assim, Grazi? Então vou ter que ficar ali com aquela pessoa pro resto da minha vida sofrendo? Não, não é isso. É que assim, ó, gente, ixi mesmo, Lu. Segura aí, presta atenção aqui comigo. Enquanto tem um conflito, enquanto tem aí algo que te perturba com relação ao outro, é porque você ainda não aprendeu qual é a situação que você tem que colocar em ordem na sua vida. Você ainda não fez esse movimento de você olhar para o que você tem aqui dentro, que está refletindo no seu relacionamento. Então, assim, ó, se tá ruim, vai se trabalhar. Vai se trabalhar. Grazi, mas a culpa é do outro. Não é do outro. A responsabilidade é 50-50. Tudo o que está acontecendo na sua vida, de certa forma, você atraiu isso. Como é que eu atraí uma traição, Grazi? Como é que eu atraí uma traição? Atraiu. Atraiu, sim. E aí você tem que fazer uma autoanálise. Se você não consegue fazer isso, vai fazer uma constelação, vai fazer uma regressão se for preciso. Normalmente não precisa chegar na regressão. A constelação já traz assim, ó, verdade e coloca ali na nossa cara. Para você o quê? Parar de responsabilizar só o outro pela situação que está acontecendo, pelo conflito que está acontecendo. Então não adianta. Primeiro ponto é esse. Se tiver ruim, péssimo, que você não consegue olhar para a pessoa, que você está com raiva da pessoa, não separa com raiva. Não vai dar certo, porque o próximo vai ser uma confusão também. Não é nem o próximo. Olha a relação quando sai com raiva, o quanto fica pesado, o quanto magoa, né, as pessoas e tal. Então, e isso vai ficando no seu campo, gente. A raiva é algo muito destrutivo, né? Se você sair com raiva dessa relação, sem nenhuma gratidão pelo que foi construído ali, o que vai ter de bom depois que você sair? Nada, você vai estar vibrando raiva, vibrando rancor, vibrando desarmonia.
Isso não vai ser bom para você, para nenhuma área da sua vida. Ah, eu vou sair, não quero mais me relacionar com ninguém, eu vou sair para ter a minha carreira e não sei o quê, né? Muitos falam isso, vou realizar meus sonhos. Não vai, gente. Vibrando raiva, mágoa, rancor, não vai acontecer nada, porque o seu campo não permite. Não permite você ter alegria tendo raiva de alguém, você ter prosperidade tendo ódio de alguém. Entende? Não tem sintonia. Então, é imprescindível você olhar para dentro. O porquê que essa situação foi acontecer contigo? Por que que tem tantos conflitos ali? Por que que não consegue chegar num ponto onde os dois podem ficar em paz, permanecer como adultos? Não dá mais para viver juntos? Tudo bem, mas não um odiando o outro, não um com raiva do outro, né? Então, assim, o caminho é olhar para si. Parar é muito mais fácil, é muito mais simples a gente olhar para a gente do que olhar para o outro. Responsabilizar o outro só pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida não vai ajudar nesse processo. Agora, quando você para e olha para dentro, aí ajuda. Ajuda muito, porque o seu campo muda, a sua vibração muda e o outro tem aí a possibilidade de agir diferente com você, né? Então, o primeiro passo é isso, observar se tem conflitos, tem raivas, tem rancor, não separa nesse momento. Vai procurar ajuda, vai fazer uma autoanálise aí do que está acontecendo verdadeiramente, o porquê que essa situação está acontecendo com você, por que você atraiu isso para sua vida, tá? Primeiro ponto é esse. Depois, não, então tá, ficamos bem, né? Pessoas conscientes, maduras, deu para conversar, deu para se acertar e tal. E agora decidimos realmente um processo de separação. E aí, gente, um ponto importante. Se tem filhos, se vocês têm filhos, nunca, mas nunca envolva os filhos nisso. Os filhos não são o meio do caminho. Muitos pais, eles começam assim. Vai lá, fala pro seu pai tal coisa. Vai lá, entrega para sua mãe isso daqui. Porque eu não suporto ver a cara da sua mãe. Porque não sei o quê. E aí colocam o filho no meio desse processo de separação. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Não tem como dar certo. Vocês estão fazendo ali, colocando os filhos como no papel de eles resolvem a relação de vocês. Vocês não querem mais resolver a relação de vocês, não querem mais ser amigos, não querem mais ser pessoas civilizadas, e aí envolve ali, passam essa bola para os filhos. Isso aí, gente, é um tiro no pé. É um tiro no pé bem dado, porque uma hora o filho vai manifestar aí essas situações que os pais colocaram em desequilíbrio, tá? Os pais colocaram em desequilíbrio. E aí a responsabilidade é dos pais, porque tem filhos que são crianças ainda. Crianças, 8, 10 anos, e os pais envolvendo as crianças ali no meio dessa situação. Eles têm como resolver sozinho isso? Não, não tem. Eles têm como escolher coisas? Não, não tem. Então a culpa, a responsabilidade é dos pais. Os pais que fazem isso vão ter as consequências, né? Vão ter as consequências. E os filhos mais ainda, né? Nem se fala. Então, sim, nesse processo de separação tem que ter muito respeito pelo ser humano que está do outro lado. O ser humano que tá junto nessa relação familiar, né? Tanto o marido, quanto os filhos, quanto os sogros, sogras. Tem que ter respeito pelo ser humano. Não dá para agir de qualquer jeito, sem controlar suas emoções,
sem controlar o que, né, você fala, o que você faz. A gente precisa diminuir esse tempo a gente precisa aumentar esse tempo de resposta. Uma coisa que a gente sempre faz na constelação, e eu acho que é um exercício maravilhoso para a gente fazer isso nas nossas vidas, é de não responder imediatamente o outro. E nem tudo a gente precisa responder. Nem tudo tem que ter resposta, né? Tem muita coisa aqui que eu não respondo, vai passar. O dar esse momento de respirar, de parar, a pessoa te falou algo, por que tu tem que responder assim imediatamente? Você pode parar alguns segundos. Isso vai fazer com que você acesse uma informação mais verdadeira. Mais verdadeira. Então você pode parar, respirar, se conectar um pouquinho aqui com o seu interior. Isso vai levar aí 1 minuto, 2 ou menos, né? Alguns segundos. E vai fazer com que você não reaja instantaneamente ao que o outro manifestar para você. Porque o que a gente faz instantaneamente, o primeiro movimento que a gente faz, e aí a Sophie diz assim, ó, quando a gente está na constelação, né? Ignora o primeiro movimento, vai para o segundo. Porque o primeiro movimento, o que é o primeiro movimento que a gente faz? Aquela explosão, aquela coisa que a gente não sabe nem de onde que vem. Quando você fala, não pensa assim, meu Deus, o que eu falei? Só eu que tenho isso, gente. Só eu que tenho isso. Né? Eu melhorei muito com a constelação, mas é importante a gente observar, porque eu tinha muito isso, de pegar e explodir. Alguém me falou alguma coisa e eu, poxa, daí depois, segundos depois eu paro para pensar, eu digo, meu Deus, mas por que eu falei aquilo? Né? O que é isso, gente? O que é esse primeiro impulso, o primeiro movimento? Sabe o que é? Emaranhamento. Emaranhamento, é isso. O primeiro movimento é os emaranhamentos que você tem lá com seus ancestrais, com as mulheres que sofreram muito na sua família, que tem raiva dos homens, com a mãe que teve que criar o filho sozinha e que tem raiva dos homens, os homens que tiveram aquelas mulheres chatas que ficavam lá pegando no pé e que tem raiva das mulheres. Emaranhamento, tá? Então, ignora o primeiro impulso, ignora isso. Não vai ser real, não é você dizendo isso de coração. É outra história ali sendo aflorada. Então, assim, cuidem, nesse processo de separação, os filhos não têm nada a ver com a relação de vocês. Vocês escolheram aquele marido, vocês escolheram aquela esposa e escolheram. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça dizendo assim, ó, você tem que se relacionar com essa pessoa. Ninguém fez isso, né? Ninguém. Por favor, não estamos mais nesse tempo, né? Então agora, você que escolheu, você vai dar jeito nisso daí, né? Você vai ter que resolver. Não é o marido que está lá inconsciente, não é a esposa que está inconsciente, é você que está assistindo aqui. Né? Então, os filhos não têm nada a ver com essa história. Não envolva os filhos nisso, eles vieram depois. Existe uma lei, né, nas constelações familiares, quem ainda não conhece as leis sistêmicas, eu sugiro ir lá no meu canal do YouTube, olhar, tem vídeo lá explicando exatamente sobre as leis sistêmicas, tá? Acho que deve ter uns 2, 3 vídeos lá sobre isso. Existe uma lei que é a da hierarquia, né? Vocês conhecem. Hierarquia, quem veio antes tem a precedência. Tem mais força quem veio antes, tá? Não é quem veio depois que tem mais força, é quem veio antes, tá
pegou condições muito aí importantes, né, de serem desenvolvidas e com muita carga também, né? Então, assim, o casamento, nessa lei da hierarquia, veio antes. Os filhos não podem se meter no casamento. Não podem envolver os filhos nessa relação. A relação do casamento é do casal. Casal, a mãe ou o pai não pode compartilhar com os filhos as suas intimidades. Gente, por favor, não façam isso. Pai não é amigo de filho, é pai. Mãe não é amiga de filho, é mãe. Não vão por esse lado, que isso causa uma perturbação tão grande, que os filhos vão ter que arcar com consequências aí para o resto da vida, por causa desse movimento aí, de pais quererem ser o que? Amigos, contar suas intimidades, contar tudo o que acontece ali. Não façam isso. Não façam, tá? Então, pontos importantes aí sobre esse processo de separação. Não tem que ficar falando o porquê que está se separando, o porquê que envolveu os filhos ali nessa situação. Enfim, o que é do casal fica com o casal. Também eu vejo assim, ó, muitas... Nossa, isso daí é também terrível, terrível. Só desgraça hoje, só... Nossa Senhora. Mas olha só. Às vezes eu pego pessoas ali, mulheres normalmente, os homens eles não costumam ter esse movimento de levar essa informação para fora, né? Alguns sim, mas são poucos. A maioria é mais reservado com relação a isso. Agora a mulher, quando tá com problema na relação, o que ela faz? Liga para amiga, conta. Liga para mãe, conta. Liga para todo mundo e conta, né? Isso aí, gente, você, assim, quando você expõe a outra pessoa, né? Quando você expõe ali algo particular da relação de casal, isso é muito ruim para a relação de vocês. Perde-se totalmente a confiança, e mesmo que o outro não saiba, no fundo ele sabe. Né? Conta para todo mundo, né, Lu? Conta aí, vai contando para Deus o mundo, os problemas de vocês. Não façam isso. Não tem por que fazer isso. Ninguém vai solucionar o que você tem que solucionar. Isso é querer o quê? Fugir da responsabilidade. Ah, Grazi, eu preciso desabafar. Não é por desabafo que precisa, gente. Desculpa, não é. Não é. É por o quê? Para ter um aliado ali. Para a pessoa dizer assim, é verdade, nossa, como ele está sendo ruim para você. Como ela está sendo ruim para você. É para isso, é para ter aliados. É para isso que você conta. É para alguém concordar com você. Não é para encontrar uma solução. Não é. Então é mais para arrumar um agressor junto contigo, para, né, falar da outra pessoa, e do que realmente encontrar meios produtivos. Quando a gente vai falar com um psicólogo é diferente, porque a gente tá indo para quê? Para resolver a questão. É essa a intenção que a gente tem, pelo menos quando a gente marca uma consulta, quando a gente vai falar numa constelação, embora numa constelação eu também não permita muito que a pessoa fale mal do outro. Eu não... Alguns pontos até eu deixo falar, mas outros não, porque não interessa o que você acha do outro. Entenda isso, não interessa o que você acha do outro. Ah, mas ele fez horrores para mim, Grazi. Não interessa o que você acha do outro. Interessa a gente ver o que está por trás desses movimentos que estão acontecendo. Falar mal do outro também é uma traição. Claro que sim. Tá ali pelas costas, ó, só
agredindo a outra pessoa. Por isso que o Bert Hellinger fala que as vítimas são os maiores perpetradores. São aquelas pessoas que mais agridem. Presta atenção nisso. As vítimas são os maiores perpetradores, tá? São os que mais agridem. Então, porque por trás da carapuça de bonzinho, de eu sou perfeita, o outro que é errado, existe um grande malzinho ali instalado, aonde você não consegue analisar nenhuma bondade, só o que há de ruim, né? Por quê? Porque isso tá aqui dentro.